Agora o Duolingo virou professor de música, é isso mesmo? Hoje vamos analisar essa nova função do app e eu, como uma pessoa formada em educação musical, irei dar a minha opinião. Esse é o canal do Oliveira, o canal onde a gente mistura música e tecnologia. Bom, os primeiros passos eu já vi que são bastante intuitivos. Então o aplicativo pergunta sobre sua experiência musical prévia e eu considero isso um ponto positivo, pois direciona o aprendizado musical de forma eficaz, evitando que os alunos iniciantes se sintam sobrecarregados e que aqueles que têm algum conhecimento não percam tempo com o básico. Aliás, eu quero saber qual nível musical que vocês estão agora. Coloca aqui nos comentários. Outro aspecto interessante é a indicação clara dos conteúdos que serão abordados ao longo do curso. Essa transparência é muito valiosa para alinhar as expectativas dos alunos e proporcionar uma visão geral do aprendizado. Agora, como a gente pode ver, dependendo da escolha do nível, o Duolingo adapta as lições. Então, para quem está começando, o aprendizado é gradual, enquanto para aqueles que têm mais experiência, o conteúdo é um pouco mais avançado. Agora, vamos explorar os recursos internos do curso. É importante que a gente veja que o objetivo não é formar músicos profissionais. Então, ele é um aplicativo que dá uma introdução acessível e a gente espera uma coisa mais agradável para ensinar o universo da música. Uma coisa que eu vi aqui é que as notas musicais são apresentadas de maneira didática, com exercícios que auxiliam na memorização de nomes, posição no teclado virtual, o que é uma abordagem um pouco mais simples e direta. Comparando assim com a educação musical tradicional, a gente geralmente utiliza um instrumento como flauta, voz, violão, como instrumento musicalizador, que faz com que a gente aprenda a teoria com a prática. Aí o Duolingo optou pelo piano como instrumento principal, porque provavelmente é um pouco mais fácil, de você clicar. Agora a gente chegou na temida partitura. Para muitos, a partitura pode ser uma coisa muito difícil, complexa, mas o Duolingo introduz ela de forma muito visual e simplificada. Então ele mostra a relação entre as notas escritas e as notas do teclado. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque auxilia na leitura musical. Mas e para você? A partitura é uma coisa muito difícil, algo tranquilo, um desafio para você? Comente aqui nos comentários também. Comparando com o ensino tradicional, quando a gente vai ensinar música, a gente nem sempre usa partitura, tá? Para evitar dificuldades. Mas quando a gente fala em educação musical, cada professor, cada curso tem a sua abordagem e a do Duolingo é buscar familiarizar o aluno com a notação musical desde muito cedo. Só que um ponto a ser observado é que essa notação que eles usaram, essa partitura, é para instrumentos não transpositores, como piano, violão, violino. E para quem toca instrumentos transpositores, como trompete, a leitura ela difere da nota real do instrumento e a nota tocada. Aí, o que é instrumentos transpositores? É aquele instrumento que você vê na partitura uma nota e você toca outro. Você fala um Fá e você ouve uma outra nota, porque é um instrumento transpositor, Você fala uma nota e toca outra. Isso pode gerar uma confusão para aquelas pessoas que já tocam trompete, Por exemplo, uma coisa muito legal é que eu vi que eles ensinam teoria musical integrada à prática. Então, eles fazem de uma forma similar ao aprendizado de idiomas no aplicativo, Então, o Duolingo é um aplicativo de idiomas, ele ensina inglês na prática, também ensinam música na prática. Eu considero isso muito eficaz, porque muitos alunos têm uma dificuldade um pouco maior em teoria e a vivência musical na prática, ela é fundamental para essa compreensão um pouco mais facilitada. E aí, para essa prática um pouco mais na prática, eles usam o piano virtual, que é a ferramenta principal do aplicativo. Então, mesmo que a pessoa não tenha instrumento físico, ela pode executar melodias e compreender a ligação entre a partitura e o som, entre o que ela está vendo e o que ela está tocando. Só que indo em alguns fóruns, indo em alguns vídeos, eu vi que alguns usuários falam sobre a dificuldade de tocar o teclado na tela, Seria um avanço para o aplicativo se ele tivesse aquele reconhecimento auditivo pelo microfone do celular para a pessoa tocar o piano real e o aplicativo ouvir, porque seria mais fácil para a pessoa ter um instrumento palpável, Mas para quem não tem instrumento já é um pouco mais fácil também. Um ponto de atenção do aplicativo é que ele nem sempre incentiva a repetição imediata em caso de erro. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa finalizou um nível lá.
se apenas algumas notas foram acertadas, o aluno pode ir para outro nível mesmo assim, o que pode não ser ideal no aprendizado musical, porque a correção ela é essencial para evitar que a pessoa fique se acostumando a errar. Então, quanto mais você corrige esse erro, mais fácil você vai aprender a fazer certo. E agora uma sugestão para o aplicativo, se algum desenvolvedor do aplicativo esteja vendo esse vídeo, a minha sugestão do aplicativo é que ele, além dessas ferramentas que ele tem, ele inclua uma ferramenta de criação musical, né, que seria um grande diferencial e ia estimular a criatividade e exploração sonora, que é muito importante também no ensino musical. Então, em resumo, a gente pode dizer que os pontos positivos são aprendizado na prática, níveis passo a passo, né, adequação a diferentes níveis de conhecimento, leitura de partitura, repetição espaçada, assim como o ensino do idioma no aplicativo, a utilização do piano virtual para quem não tem um instrumento em casa e também o aplicativo sugere uma segunda chance caso o aluno erre. Só que tem alguns pontos também que o aplicativo pode melhorar, como por exemplo, um incentivo maior à correção de erros, a inclusão de recursos que ouve o piano real, para que o aluno não tenha que ficar tocando na tela, o que é ruim, e também, outro ponto a ser melhorado, é a inclusão desse recurso de criação, porque a música ela passa por 4 vertentes, então a gente tem a audição, a criação, a descrição e a performance. Então, esses pontos são essenciais para que a pessoa tenha um aprendizado musical um pouco mais completo, né? Que passe por vivências musicais, teoria, prática, para que ele possa se tornar um músico cada vez melhor. Então, em conclusão, eu acho que esse aplicativo do Duolingo ele tem um potencial, o aprendizado musical, tem lá os seus pontos fortes na praticidade, na adaptação ao ritmo do aluno, na apresentação gradual dos conceitos, mas também dá para melhorar bastante com relação aos erros, estimula a criatividade dos alunos. Mas e aí, o que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários, compartilhe suas opiniões, compartilhe esse vídeo também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!